a gente vai, então, efetivamente entrar aqui na parte do procedimento do registro, e eu estava dizendo aqui para a turma que todos os títulos apresentados, eles vão ser necessariamente protocolados. Tá? Não existe a possibilidade de ingresso para registro efetivo se o título não for protocolado. Existe o caso de exame e cálculo, tá? Que aí o título não vai ser protocolado, mas o oficial tem que fazer a qualificação jurídica. No ato registral, aí chama a atenção de vocês para isso, que é muito importante. No ato registral, sempre será indicado o número e a data de protocolo. Então, toda vez que eu for fazer o registro ou a averbação de algum título que entrou, eu tenho que indicar o número do protocolo e a data do protocolo, além da data que está sendo feito o registro. Por exemplo, o título entrou hoje. Ele vai ser registrado daqui a 2 dias. Eu tenho que mencionar o protocolo, a data de hoje e a data que ele está sendo feito, o ato está sendo realizado. Por quê? Porque pela lei 6.015, pela lógica, a data do ato, ela retroage à data do protocolo, a data do ingresso do título. Por isso que o Código de Normas chama a atenção que tem que ser colocado a data do protocolo. Tá? No procedimento de exame e cálculo, além da indicação prévia dos emolumentos, caberá ao oficial proceder à qualificação do título, devendo indicar desde logo eventuais exigências a serem satisfeitas com a realização no prazo legal. Tá? Olha só o que eu acabei de dizer. Qualificação jurídica no exame e cálculo. O protocolo deve assegurar a precedência de direitos na ordem de apresentação dos títulos, dando-se no ato documento comprobatório. Então, eu fiz o protocolo, eu tenho que entregar o documento do protocolo para a parte que vai servir como documento para ele retirar o título depois que for registrado. Os oficiais cancelarão de ofício as prenotações lançadas de forma equivocadamente no protocolo da serventia. Então, abrir um protocolo errado, abrir um protocolo de forma errada, eu tenho que fazer o cancelamento desse protocolo. Inclusive, na hipótese de um imóvel já estar subordinado a outra circunscrição imobiliária, em decorrência de desmembramento, certificando o fato com as devidas justificativas. Como é que a gente faz a escrituração do livro de protocolo? A gente tem que observar as seguintes normas. No anverso, na parte da frente de cada folha, à direita, no topo, de novo, será mencionado o ano em curso. Indicar-se-á o número de ordem das prenotações, que começará de 1 e seguirá infinitamente nos livros da mesma espécie, sem interrupção. Na especificação da data, poderão ser indicados apenas o dia e o mês do lançamento, porque o ano já vai estar lá em cima. Então, eu posso colocar só o dia e o mês. O nome do apresentante deverá ser grafado por extenso. De novo, essa informação já havíamos visto. Na coluna natureza formal do título, indicar-se-ão escrituração pública ou instrumento particular. Lembra lá no começo da aula quando eu disse que eu botei lá público ou particular? Está aqui a resposta. Tá? Tá bem aqui a resposta. E o ato principal que ele encerra. O livro de protocolo deverá ser encerrado diariamente, mencionando o número de títulos protocolados. Então, encerrei o dia. Hoje tiveram quantos títulos protocolados? No ato de encerramento, tem que me dizer 0 títulos, 1 título, 2 títulos, 10 títulos. O ato registral, lato sensu, que pode ser registro ou averbação, sempre será indicado o número e a data do protocolo no documento apresentado. De novo, repetiu a informação. Aqui existem outras indicações. O título entra e ele vai ser protocolado. O nome de quem que eu coloco lá no protocolo? Né? Então, aqui é regra de escrituração. Consideram-se apresentantes, para efeitos de escrituração, as pessoas para quem o registro cria direitos, extingue-os, na verdade, ou publicita-os. Né? Assim, quem eu vou colocar como apresentante lá no livro de protocolo? Inciso 1, o adquirente nos atos translativos de propriedade. Então, escritura pública de compra e venda, eu vou botar o comprador. Né? Por exemplo, o credor nos atos constitutivos de direitos reais.
o autor, o requerente nos registros de citação, penhora, arresto e sequestro. O locador nas locações. O incorporador, construtor ou condomínio requerente nas individualizações. O condomínio nas respectivas convenções. O instituidor no bem de família. O requerente nas averbações. O emitente nas cédulas rurais e industriais. Veja que eu coloquei um pontinho bem aqui do lado para vocês verem a incoerência. O inciso 2 diz que eu tenho que colocar o credor. Aí, quando chega no inciso 9, ele diz o seguinte, eu vou colocar aqui como apresentante o emitente. O emitente é o devedor, gente. Então, no inciso 2 eu tenho o credor, no inciso 9 eu tenho o devedor. E aí eu tenho um parágrafo único. No caso de registros ou averbações relativas a hipotecas, direito real de garantia, calções, cessões de crédito e cédulas hipotecárias, para melhor identificação do instrumento, o apresentante será o devedor hipotecário. De novo, né? Então, o inciso 2 fala credor, aqui eu já tenho o devedor de novo. Então, atentar para como a pergunta vai ser feita. Se vier uma questão sobre código de normas e falar sobre isso aqui, quem é o apresentante do título tal? Aí eu tenho que me lembrar que, se ele for devedor hipotecário, vai o devedor. Tá? Se for cédula rural, vai o devedor. Nos outros casos, vai o credor, o credor. O apresentante é quem vai figurar, no livro de protocolo como quem está entregando o título. Só que aqui ele está dizendo, olha o que ele está dizendo, consideram-se apresentantes. Qual é a regra? Qual é a regra em tese? Por exemplo, eu emiti uma cédula, ou seja, eu sou devedor de uma cédula. Aí eu tenho um funcionário que trabalha comigo e eu mando ele apresentar o título lá no cartório. Ele trabalha para mim. O apresentante vai ser ele ou vai ser eu? Não, o apresentante vai ser eu. Eu que emiti o título. Ele foi só entregar o título no cartório. Aqui é a mesma coisa. O locatário pode ir entregar, mas quem vai figurar em tese como apresentante é o locador. Tá? Porque tem as duas partes. Em tese vai figurar como apresentante o locador. Qual foi a pergunta do colega? Quem é o apresentante? Né? Por exemplo, se eu tenho um título e outra pessoa que não eu fui deixar lá no cartório, a questão aqui a gente está falando quem o Código de Normas considera como apresentante. Quem o Código... professor, o locatário não pode aparecer como um apresentante, ele não pode deixar o contrato de locação lá para ser registrado ou averbado? Pode. Pode, mas para fins de protocolo, segundo o Código de Normas do Maranhão, formalmente quem vai aparecer lá é o locador. Tá? Formalmente quem vai aparecer lá é o locador. Artigo 507. Para assegurar às partes a ordem de precedência nos seus títulos, os oficiais adotarão melhor regime interno que propicie o correto funcionamento do protocolo. O regime interno deverá proporcionar ao oficial o conhecimento facial e imediato de todos os títulos apresentados nas serventias, protocolados ou não. O oficial fornecerá à parte documento comprobatório do protocolo dos títulos que conterá a numeração para garantir a prioridade do título e a preferência do direito real. Veja que, nessa questão de preferência do título, a gente tem que verificar que no registro de imóveis entende-se que não há aquela prioridade legal para gestantes, idosos, justamente por conta da preferência de direitos. Tá? A prenotação do título não registrado deverá ser cancelada no prazo legal comum. Então, abriu o protocolo, não foi feito nada com ele, o título não deu registro, eu tenho que cancelar o protocolo. Ressalvados os procedimentos especiais com prazos específicos. Eu tenho, por exemplo, REURB, tem um prazo especial. Né? Uso capião, o protocolo fica aberto até findar-se o procedimento de uso capião extrajudicial. Suscitação de dúvida, entrou o título, foi suscitada a dúvida, o protocolo fica em aberto até ser resolvida a dúvida. Então, a gente tem que prestar atenção de qual caso a questão vai estar, então, falando. Tá?
Em qualquer hipótese, será assegurado à parte o prazo mínimo de metade do prazo para o registro, para atender eventuais exigências formuladas pelo oficial. Entrou o título. Eu disse que poderiam acontecer 3 coisas. Poderia dar registro, poderia solicitar documentos ou poderia negar o registro. Se eu verificar que eu tenho exigências a cumprir, eu tenho até metade do prazo para registro para indicar essas exigências. A regra da Lei 6.015 são 10 dias, né, para fazer o registro. Então, eu tenho até 5 dias para indicar essas exigências. E na Lei 6.015 tem outros prazos. Então, eu tenho que verificar sobre o que a questão vai estar falando para saber que prazo é esse. Tá? De novo. Aí, veja que eu botei um 2 aqui do lado, que essa informação aqui já aparece pela segunda vez. Informação repetida. Os oficiais cancelarão de ofício as prenotações lançadas errôneas e indevidamente. Já falou anteriormente. Todos os títulos apresentados estão sujeitos à qualificação registral, a qual deverá ser realizada em até metade do prazo previsto em lei para o registro. De novo, repetindo. Havendo exigências a serem satisfeitas, estas deverão ser formuladas de uma só vez. Então, veja bem, o título ingressou, eu verifiquei que tem exigências, nós temos que ter a diligência de fazer todas as exigências de uma vez só, para evitar que a parte fique indo e voltando. Ah, eu fiz uma nota de exigência e solicitei um documento para ele. A parte veio com o documento que a gente solicitou. Ah, não, agora eu verifiquei que tem outra pendência. Então, o Código de Normas solicita que nós evitemos esse tipo de prática. Então, que a gente qualifique e diga todas as exigências de uma vez só. Tá? A venda de uma só vez, de maneira clara e objetiva, com a identificação e assinatura do oficial. Sendo a exigência satisfeita no terço final do prazo para o registro, o oficial terá até 1/3 do prazo para finalizar o ato. Aqui é matemática, né? Aqui é matemática. Sendo a exigência satisfeita no terço final do prazo para o registro, o oficial terá até 1/3 do prazo de registro para finalizar o ato. Terceira vez, de novo, a mesma informação. Os oficiais cancelarão de ofício as prenotações lançadas errôneas e indevidamente. Terceira vez que aparece essa informação. Não sei se vocês já tinham prestado atenção, quem já leu o Código de Norma, que as informações elas se repetem sempre, né? Disposições gerais. No início de cada ato, ao lado do número de registro, constará a data e o número do protocolo. Então, se eu vou fazer o R1 da matrícula, eu vou botar R1, número do protocolo e a data do protocolo. Tá? No início de cada ato, ao lado do número do registro, constará a data e o número do protocolo. Então, é o R1 da matrícula tal, protocolo e a data do protocolo. Tá? Todo registro deve ser datado e subscrito pelo oficial, seu substituto ou escrevente. Aquilo que nós já havíamos falado. Ao final de cada assento, a gente tem que rubricar o ato. Para efeito da matrícula, entende-se por características do imóvel apenas as suas indicações identificadoras, medidas e área, no caso de imóvel urbano. Não serão considerados irregulares os títulos que supram omissões de nomes de confrontantes contidas em registros anteriores. O que é que acontece? No registro de imóveis, por conta da precariedade das informações, principalmente dos livros passados, a gente tem muitos casos de omissão de informações. Então, às vezes, a gente vai ter lá um nome que tem uma abreviação. A gente vai ter, por exemplo, um confrontante que está faltando. Ah, confronta com fulano de tal. Às vezes a expressão é essa mesmo, fulano de tal. Então, se chega um título e traz essa indicação, a gente não vai considerar, então, o título irregular. A gente vai suprir a omissão com base nesse título, desde que ele seja rígido, né? Desde que ele seja pertinente. Entende-se por atualização de nomes de confrontantes a referência expressa dos anteriores aos que os substituírem. Na indicação de confrontantes deverá ser priorizada a indicação dos prédios ou imóveis confinantes que estiverem perfeitamente identificados a partir do logradouro e número de matrícula ou transcrição ou indicação cadastral.
consideram-se elementos individualizadores do imóvel, além dos constantes do artigo 176, parágrafo 1º, inciso 2, número 3 da LRP, os seguintes. Veja que, de novo, o nosso Código de Normas, ele faz referência a 6.015 e ele traz outros elementos, tá? E ele traz outros elementos. Se nós estivermos falando de um imóvel urbano, a indicação do número do lote na planta do logradouro, se houver, bem como no caso de terreno não edificado, a individualização será feita também pela indicação do lado par ou ímpar do logradouro, da quadra de localização e da distância métrica da edificação ou esquina mais próxima. Aí eu chamo a atenção de vocês para uma coisa interessante. As normas de serviço de São Paulo, por exemplo, diz o seguinte, que a gente não deve botar número de lote se aquele terreno não fizer parte de um loteamento, justamente para não confundir. Aqui no Maranhão, já diz o seguinte, se o imóvel for urbano, veja que ele não faz referência se é imóvel de loteamento ou não, ele fala de modo geral. Ele diz o seguinte, a indicação do número do lote na planta, né? Número 2, se o imóvel for rural, a indicação de quilômetro da sinalização quando for fronteiriço a estrada sinalizada e a denominação se houver. Então, o imóvel fica a tantos quilômetros da BR, o imóvel fica a tantos quilômetros da MA, enfim. São admitidos para os registros os títulos previstos no artigo 221 da Lei de Registros Públicos, bem como os previstos em leis especiais. Os títulos judiciais serão apresentados na serventia preferencialmente pelas partes beneficiárias da decisão, por malote digital ou por meios de sistemas eletrônicos específicos. Hoje nós temos várias formas de receber os títulos. Então, a parte pode ir munida com a decisão e o mandado diretamente no balcão e protocolar. Nós podemos receber o mandado judicial, a ordem judicial por malote pela UNR, nós podemos receber a ordem pela Cartórios Maranhão, que é a central do Maranhão. Então, a gente tem várias formas de receber o pedido, tá? No cumprimento, veja que ele não limita também. Ele diz o seguinte, preferencialmente pelas partes beneficiárias, tá? Preferencialmente. No cumprimento dos títulos judiciais, antes da suscitação de dúvida, perante a vara com competência para registros públicos, deverá o oficial submeter de forma fundamentada as razões impeditivas do registro ao magistrado prolator da decisão. Então, vamos supor, eu estou aqui no Maranhão e eu recebi um mandado judicial do juiz na Paraíba. Verifiquei que eu não tenho como cumprir de plano aquela ordem judicial. O que é que eu faço? Eu tenho que dizer para o juiz lá da Paraíba o seguinte, excelência, esse seu mandado está faltando alguma coisa, está faltando isso, isso e isso, eu não posso cumprir de plano. Tá? Se, ainda assim, o juiz determinar que eu cumpra e eu entender que eu não posso cumprir, aí eu mando para o juiz da comarca. E o juiz da comarca vai decidir. Tá? Os mandados de registro encaminhados pelo correio ou por oficial de justiça, logo após serem recebidos, deverão ser prenotados, inocorrendo fato impeditivo do registro e não tendo sido remetido o valor dos emolumentos devidos, não sendo caso de isenção ou dispensa do seu adiantamento, deverá ser comunicado ao magistrado que expediu o mandado que a complementação do registro será efetivada mediante o pagamento dos emolumentos correspondentes, cujo valor deverá ser desde logo indicado. Não sendo procedido ao pagamento dos emolumentos no prazo legal, a prenotação será cancelada. Na prática, recebi um mandado judicial, geralmente Justiça do Trabalho. O juiz não disse que é gratuito, não disse se é para a parte pagar. E aí, cumpro ou não cumpro? Isso é um problema. Aí eu cumpro e mando para o juiz. Olha, excelência, tem que pagar, porque o senhor não determinou aqui que fosse justiça gratuita, o senhor não mandou que eu fizesse de graça. Então, bota lá para o final do processo, precisa emolumentos serem pagos.
A alienação ou oneração de bens das fundações somente poderá ser registrada mediante apresentação de alvará ou decisão judicial. Então, quando se tratar de fundações, eu preciso de um alvará ou decisão judicial. Tá? A qualificação do proprietário, quando se tratar de pessoa física, referirá ao seu nome civil completo. Então, vejam que, na hora da prova, vai fazer lá o registro, já sabe. Nome civil completo, sem abreviaturas, nacionalidade, estado civil, profissão, residência e domicílio, número do CPF, número do RG. Ou, à falta deste, a sua filiação e, sendo casado, o nome e a qualificação do cônjuge. E o regime de bens do casamento, bem como se este se realizou antes ou depois da Lei 6.015. Então, vejam que é uma qualificação bem completa. Tá? Vejam que é uma qualificação bem completa. Tá? As escrituras, títulos ou documentos em que sejam interessadas as fundações não serão registradas nem averbados sem a prévia e obrigatória intervenção do Ministério Público, nos casos de alienação ou oneração. Veja só, o parágrafo 4º diz o seguinte: a alienação ou oneração das fundações somente poderá ser registrada mediante a apresentação do alvará ou decisão judicial. Aí ele coloca um artigo que não tem nada a ver e volta para a questão das fundações. As escrituras, títulos ou documentos em que sejam interessadas as fundações não serão registradas nem averbadas sem a prévia e obrigatória intervenção do Ministério Público, nos casos de alienação ou oneração. Mas aqui no parágrafo 4º ele está falando de decisão judicial. Aqui a gente está falando no 515 sobre questão extrajudicial. Então, chegou a escritura, é algo que não envolve litígio, eu ouço o Ministério Público e registro. Se for caso judicial, só com ordem judicial ou alvará, tá? Só para a gente fazer essa distinção. Os oficiais, sempre que tiverem dúvida quanto à assinatura do tabelião, do substituto legal ou de autoridade judiciária, em títulos e documentos que lhe forem apresentados, devem exigir o reconhecimento de firma. Então, chegou um título para ser registrado, vou fazer o protocolo, mas fiquei com dúvida sobre a assinatura. Pedir o reconhecimento de firma. Penso até que isso aqui está em desuso, né? Dispensar-se-á o reconhecimento de firma se neles intervir agente do sistema financeiro de habitação. Seguindo, artigo 517. Os oficiais exigirão que as partes exibam, acompanhado dos títulos apresentados para o registro ou averbação, sob pena de não se praticar o ato registral, o respectivo comprovante do pagamento de transmissão ou decisão da autoridade fiscal que reconheça a sua dispensa. Nós somos fiscais de tributos. Então, chegou o título para ser registrado, eu, na qualificação jurídica, tenho que verificar se o tributo ele foi recolhido. Se o tributo não foi recolhido, eu não posso proceder ao registro. Tá? O comprovante de recolhimento do tributo incidente sobre o ato do registro ou averbação deve ser descrito de maneira sucinta no ato. Então, além de eu solicitar o comprovante de pagamento, eu vou fazer a descrição de forma sucinta no ato. Então, olha, foi pago o ITBI na data tal, no valor tal, conforme a DAN, número tal. Então, eu tenho que fazer essa descrição. Só que ele coloca um parágrafo único aqui, olha. Não se aplica o disposto neste item nos casos de títulos judiciais ou notariais. Então, veja, veio um título advindo lá do tabelião de notas, se neles contiver referência ao pagamento do imposto de transmissão. Então, se lá na escritura pública contiver os dados do pagamento, o oficial de registro de imóveis não vai pedir o comprovante para as partes. Tá? Por quê? Fé pública do tabelião. Né? O ato notarial já está dizendo que foi pago, já está trazendo as informações
E aí, então, o registrador de imóveis, por conta da fé pública do tabelião de notas, vai, então, aceitar as informações que estão na escritura. Agora, se porventura o tabelião indicar que houve pagamento sem indicar os dados, aí eu sou obrigado a pedir. Aí eu tenho que pedir. Se o tabelião só colocar, foi pago o imposto, mas não colocou a comprovação de que foi pago o imposto, entendo que eu tenho que solicitar, tá, esse comprovante. O comprovante do recolhimento de tributo incidente sobre o ato de registro e, bem assim, a certidão negativa de débito do INSS, quando forem exigidos, devem ser descritas de maneira sucinta no ato. Já havíamos mais ou menos comentado sobre isso. Aí, então, falamos da questão do registro, passamos, então, à parte da matrícula. A matrícula é a certidão de nascimento do imóvel, né? Por ser a certidão de nascimento do imóvel, o que é que ela tem que ter? A matrícula deverá conter os requisitos previstos na Lei 6.015, com destaque ao artigo 176, parágrafo 1º, inciso 2, com os seguintes acréscimos. De novo, com os seguintes acréscimos. Na qualificação do proprietário, pessoa física, deverá constar o seu nome civil, completo, sem abreviaturas, nacionalidade. Veja que ele repete. Tá? Ele repete a questão da qualificação que nós já havíamos falado. No campo, aqui é importante. Se por algum acaso, na prova de vocês, na prova prática, pedir para vocês fazerem uma matrícula, quando vocês forem colocar registro anterior, você tem que indicar todos os registros anteriores em cadeia. A gente não, porque a prática antigamente era colocar só o anterior, né, mais próximo. Mas não, o Código de Normas pediu para que a gente fizesse a cadeia de todos os atos anteriores, né? No campo, o número do registro anterior devem constar os números de todas as transcrições, inscrições e matrículas anteriores, que identificam toda a cadeia dominial, ressalvados os casos de aquisição originária, porque aí não vai ter como, né? Ah, foi um uso campeão extrajudicial em que não havia matrícula. Aí não tem como botar registro anterior, né? Ou disposição legal em sentido diverso. Deverá ser indicado o Código Nacional de Matrículas, observando-se as normas editadas pelo CNJ. Da mesma forma que para o registro civil existe uma matrícula, um padrão de matrícula, para o registro de imóveis também existe um padrão de matrícula, que a gente chama de Código Nacional de Matrículas, e este também deverá ser indicado. Tá? Artigo 520. A matrícula efetuar-se-á por ocasião do primeiro registro a ser lançado na vigência da Lei 6.015, bem como nos seguintes casos. Para quem não é da área, para vocês entenderem, antigamente nós tínhamos um outro sistema, né, que era pelo nome das pessoas, digamos assim, né, e depois, a partir da Lei 6.015, veio então o sistema de matrículas. Então, abre-se a gente sai do sistema de transcrição e passa para o sistema de matrícula. Então, a partir da Lei 6.015, né, quando a gente vai fazer o primeiro ato naquela transcrição, a gente já não faz mais na transcrição, a gente abre a matrícula para o imóvel, tá? A matrícula efetuar-se-á, bem como nos seguintes casos. 1. Fusão e unificação. Na prática é a mesma coisa, fusão e unificação. Mas, tecnicamente falando, fusão é quando a gente vai unir duas matrículas e unificação é quando há uma transcrição envolvida. Se há transcrição, a gente fala, então, de unificação. Se a gente vai juntar duas matrículas, a gente fala, então, de fusão. Por que eu chamo a atenção nisso? Porque pode ser uma pegadinha na hora da prova, né? Uma questão aí mais técnica que ele pode colocar na questão. 2. Retificação quando houver alteração substancial da descrição do imóvel, em especial nos casos de alterações de divisas e confrontações. Por que eu chamo a atenção nisso? Porque o nosso Código de Normas, ele diz o seguinte, olha, toda vez que houver uma modificação na descrição do imóvel, você tem que encerrar essa matrícula e abrir outra. Isso é uma exigência do nosso Código de Normas aqui do Maranhão. Tá? Eu acabei de dizer para vocês, a matrícula é a certidão de nascimento do imóvel.
Se ela é certidão de nascimento do imóvel, ela tem alguns requisitos. Vai ter lá o número dela e tal, e vai vir assim, imóvel, a gente vai colocar a descrição dela. Depois proprietário, depois registro anterior, e depois a gente vai colocar os atos que porventura vierem nela. Se vier algum título que vai modificar essa descrição do imóvel, por exemplo, a parte trouxe um georreferenciamento para ser averbado. Ou a parte trouxe uma escritura em que nessa escritura solicita um desmembramento do imóvel. Aquele imóvel vai virar 2. Vai haver a modificação da descrição do imóvel. Então, eu tenho que encerrar essa matrícula e abrir outra. Tá? Falei de desmembramento, dei 2 exemplos, desmembramento e averbação. A pergunta é, toda vez que não, se houver uma modificação por conta do artigo 213, não é isso? Retificação, se eu vou abrir a matrícula. Sim. Qualquer alteração que seja por retificação ou qualquer outra forma, já referenciamento, vai ter mudança na descrição do imóvel, e essa mudança é uma mudança substancial, eu tenho que encerrar a matrícula e abrir outra. Tá? Eu tenho que encerrar e abrir outra. Como medida administrativa de saneamento para facilitar a interpretação dos assentos. Esse aqui também é muito importante. Às vezes, nós pegamos matrículas que elas têm muitos atos já inscritos. Então, elas têm várias hipotecas, têm vários cancelamentos, tem alienação fiduciária, tem baixa de alienação fiduciária, e tem vários atos. E quando a gente pega essa matrícula, pelo fato de ela ser muito grande, às vezes fica difícil interpretar os atos. Ou, às vezes, a gente perde muito tempo fazendo isso. Então, o Código de Normas, ele autoriza que, nesses casos, a gente abra uma outra matrícula para facilitar a compreensão, né, como forma de saneamento, deixando apenas os atos e direitos vigentes. Ou seja, se eu tinha uma hipoteca que já foi baixada, eu não preciso repetir esse ato na matrícula que eu vou abrir saneada. Eu já deixo ele de fora, tá? Como medida administrativa de saneamento para facilitar a interpretação dos assentos. A requerimento do proprietário, no caso de alteração de circunscrição imobiliária. Então, eu tenho um imóvel que era registrado, por exemplo, em Bacabal, Maranhão. Fiz o georreferenciamento, verifiquei que, na verdade, o imóvel não está em Bacabal, o imóvel está em São Mateus. Então, lá vai ser encerrado e vai ser aberta uma matrícula em São Mateus. A requerimento do proprietário, nos casos de alteração de gênero e ou nome social, devendo o oficial informar os usuários acerca desta possibilidade. Tá? Então, há requerimento do proprietário nos casos de alteração de gênero. Então, alterou o gênero, o Código de Normas permite eu abrir uma matrícula só por conta disso. Abrir uma matrícula, o gênero do titular, ou alteração do nome social. Sim. No caso de desmembramento, serão abertas 2 matrículas, uma da área desmembrada e outra da área remanescente, encerrando-se assim a matrícula originária. Isso. A menção ao registro anterior vai nas 2 novas matrículas? Isso, exatamente. Aqui no Maranhão, no caso de desmembramento, abre-se 2 novas matrículas e encerra-se a matrícula anterior, e nas 2 novas que foram abertas, vai se fazer menção a todos os registros anteriores até achar o imóvel primitivo. Perfeito. Exatamente isso. Tá? Porque o que acontecia? A regra padrão era, eu vou fazer um desmembramento, eu desmembro o imóvel, abro uma nova matrícula para esse que foi desmembrado e o remanescente continuava na mesma matrícula anterior. Só que o nosso Código de Normas entendeu, como vai haver alteração substancial na descrição do imóvel, eu encerro essa também e abro uma matrícula nova. Justamente para quê? Para que não fique uma descrição no começo da ficha e outra descrição lá na averbação, lá embaixo. Por isso que o Código de Normas solicita que abra-se nova matrícula. Todos os casos de georreferenciamento deve-se abrir uma nova matrícula? Os casos de georreferenciamento deve-se abrir nova matrícula? Aí a resposta é depende. Depende. Se houver retificação anterior à averbação do geo, sim. Se não houver retificação, não. Tá? Se houver retificação, sim. Se não houver, não. A gente vai abrir nova matrícula se houver
alteração substancial. Tá? Por exemplo, por que eu digo isso? Porque aqui no Maranhão nós temos o ITERMA, Instituto de Colonização e Terras do Maranhão. Antigamente, o ITERMA expedia os títulos e eles mandavam os técnicos fazer lá os mapas, e mandavam esses mapas. Hoje, os títulos do ITERMA ele já vêm com os dados do INCRA. Ele já vem com os dados do INCRA. Mas veja que o título do ITERMA já vem com os dados do INCRA, mas não é um georreferenciamento. Não vem com a certificação. Tá? A certificação deveria, em tese, ser averbado depois. Então, aí a resposta é depende. A pergunta é, na medida administrativa de saneamento, ela é de ofício? De ofício. Ela diz aqui, e ela diz lá na frente do Código de Normas, tem um capítulo, uma seção específica sobre essa questão de saneamento, né, de retificações de ofício. A pergunta é, como eu vou comunicar para o proprietário? Também não sei, se tu conhecer ele, você pode fazer a comunicação. Mas, geralmente, o que acontece? Geralmente, qual é o padrão? O padrão é, eu faço à medida que chega a parte para resolver algum problema. Eu não saio pegando as matrículas do cartório e dizendo assim, essa aqui eu vou corrigir hoje. A gente não tem nem tempo para isso. Então, geralmente, vai chegar um título para a gente, quando a gente verificar que é uma matrícula que está bagunçada, a gente corrige a matrícula e informa para o cliente na hora de entregar o ato. Olha, sua matrícula foi alterada por conta disso e disso e disso, está aqui o seu ato feito. Tá? Na abertura de nova matrícula, deverão ser transportados todos os ônus, restrições, gravames e ações ativas, aquilo que nós já vimos dito, observando-se a ordem cronológica dos assentos registrais. A construção, quando já estiver averbada, deverá ser indicada diretamente na descrição do imóvel. Isso aqui eu também chamo a atenção. Veja, eu tenho um imóvel. Aí eu tenho a descrição do imóvel, o proprietário, o registro anterior, os atos. Compra e venda, hipoteca, enfim, o que for. Aí eu tenho lá no AV5, por exemplo, uma averbação de construção. Por exemplo. Por algum motivo, eu vou encerrar essa matrícula e abrir outra, seja por desmembramento, ou retificação, ou saneamento. No momento em que eu abrir a nova matrícula, essa averbação de construção que estava lá no AV5, ela vai constar agora na descrição do imóvel. Ela não vem mais como AV5, ela vai já constar na descrição do imóvel. Deu para entender? Ok. Se na certidão ou no registro do ofício constar ônus, far-se-á a matrícula, averbando-se em seguida ao registro a existência do gravame. Na verdade, o 522 é uma repetição do 521. Né? A abertura de matrícula para registro de terras indígenas demarcadas será promovida pela União Federal. Então, solicitação de abertura de matrícula em terras indígenas, a União Federal que solicita. Tá? Nos casos de fusão de matrícula ou de unificação de imóveis previstos na Lei de Registros Públicos, veja que aquela diferenciaçãozinha que eu dei lá em cima de imóveis e transcrição, aqui na prática é a mesma coisa, veja que ele já faz essa diferenciaçãozinha bem aqui, ó, fusão de matrículas, unificação de imóveis. Justamente para dizer que existe diferença entre fusão e unificação. Previstas na Lei de Registros Públicos, deverão os oficiais proceder à verificação das características, confrontações, localização e individualização de cada um dos imóveis integrantes da unificação ou das matrículas fundidas, a fim de evitar que, a pretexto da unificação ou fusão, sejam feitas retificações sem observância do procedimento estabelecido na citada lei. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, olha, você é registrador de imóveis, quando você for fazer qualquer ato, e aqui ele está se referindo à unificação ou fusão, mas não só a esses. Principalmente, quando você for fazer qualquer retificação, você tem que verificar se a parte não está, de alguma forma, aumentando o imóvel de forma indevida, ou agregando propriedade a si, sem ter, ou diminuindo para poder se imiscuir de pagar tributo. E o que acontece muito é, a parte traz o georreferenciamento para ser averbado, e o georreferenciamento, ele não bate com o que está na matrícula.
Justamente para ele agregar imóvel ali, ele colocar a área que ele não tinha no georreferenciamento. Então, o nosso Código de Normas, ele chama a atenção para isso. Pergunta que todo mundo faz. Existe algum limite para a verbação de georreferenciamento do que tange ao suposto aumento de área? Aí a resposta é: não existe limite, se nós entendermos que, e aí a gente precisa entender os conceitos registrais. Quando eu vou fazer uma retificação, eu tenho que entender que na prática não há aumento de área. A primeira coisa que eu tenho que entender é, se eu vou fazer uma retificação, não significa dizer que o imóvel está aumentando de tamanho. Né? Então, na matrícula eu tenho 100 hectares, mas o GEL trouxe 500, eu posso fazer, né, uma diferença muito grande? Depende. Eu tenho que saber se o desenho ali, geométrico, daquela matrícula de 100 é exatamente igual ao desenho de 500. Porque aí pode ter sido um erro de digitação na matrícula anterior, pode ter sido um erro de imprecisão ali dos equipamentos que foram utilizados na hora de medir. Eu tenho que entender que a retificação não traz aumento de área. Né? Na prática, né? No real, no físico, no local. Ele vai trazer na numeração que você preenche lá, mas na prática não traz. Tá? Então, quando a gente consegue entender isso, a gente entende que não há limite. Tá? Desde que o imóvel da matrícula seja exatamente o mesmo do imóvel que vai ser retificado. Agora, se a pessoa, de fato, tem 100 e ela traz um GEL com 500 porque ela quer agregar 400 hectares à sua área, aí eu não posso. Aí não tem como. Né? E por isso que a gente tem que pegar e fazer a qualificação jurídica. Né? Tá bom, gente? A gente volta daqui a 2 minutinhos, tá bom, gente?